Olá, sejam bem-vindos ao canal do Rio2C. Falar sobre a vida financeira pode ser algo rotineiro para alguns, mas um quebra-cabeça para outros. Será que nós, brasileiros, estamos mais na primeira ou na segunda opção? É muito comum para famílias norte-americanas, por exemplo, guardar dinheiro para os filhos desde quando nascem, já pensando na faculdade. Mas será que aqui no Brasil temos esse tipo de comportamento? Para falar sobre a vida financeira dos brasileiros, está aqui comigo a Gabriela Bride, que é jornalista especialista em economia. Gabriela atuou mais de 10 anos em televisão pela Globo News e Rede Globo. Há 4 anos ela vem empreendendo no digital com criação de conteúdo, produtos e infoprodutos. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada pela entrevista. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre as principais dificuldades que você encontra a falar sobre economia e finanças para brasileiros. Natália, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Esse tema é muito relevante. E você começa perguntando da principal dificuldade em lidar com dinheiro. Eu acho que a grande dificuldade é a gente quebrar algumas crenças relacionadas a dinheiro, né? Crenças que a gente carrega durante toda a vida. Uma delas é de que economia é um assunto muito complicado. E não é, a gente entende de economia muito mais do que a gente acha, e acreditar que é difícil nos afasta de acompanhar o noticiário, de ler sobre isso, e traz outras dificuldades para o nosso dia a dia pelo fato de não estar por dentro do que está acontecendo. O segundo é, de fato, falar sobre dinheiro, né? Esse não é um assunto que a gente traz para a mesa de bar, falar sobre dívida ou sobre uma falta de organização financeira, a gente não traz para a mesa de jantar, porque de fato nos coloca em contato com dores, com dificuldades, né? Um certo constrangimento que a gente tem ainda atrás do dinheiro. E uma terceira crença que eu acho que eu poderia citar, que é uma grande dificuldade, um entrave em se falar sobre dinheiro, é acreditar que para falar sobre dinheiro precisa ter muito dinheiro. É, é claro que a gente parte de um pressuposto aqui no Brasil de que o rendimento médio do brasileiro ainda é muito baixo, mas não necessariamente é o fato de ganhar pouco a grande dificuldade de lidar com dinheiro. Uma prova disso é que entre os 78% de brasileiros endividados, das famílias brasileiras endividadas que a gente tem hoje, há uma grande parcela, sim, das rendas, da faixa de renda um pouquinho mais alta. Então, é muito mais sobre a forma com que você administra, que você faz a gestão daquele orçamento, do que de fato quanto que você ganha. Eu acho que essa combinação dos três é um grande entrave para a gente falar sobre finanças e sobre economia. Perfeito. Ainda eu acho que até a segunda opção, né, é um tabu ainda muito grande da gente conseguir mostrar que a gente tem uma certa dificuldade, da gente conversar. Até entre amigos é difícil. Sim, Assim, você ter uma conversa entre amigos falando das dificuldades que você tem, ou se você gasta muito ou não, ainda é uhum. um bloqueio muito grande, né? E se você fosse fazer uma comparação com a vida financeira de norte-americanos, por exemplo, pode ser norte-americanos ou outro país, quais seriam as principais diferenças em comparação com nós, brasileiros? Eu acho que os Estados Unidos é uma boa comparação, Natália. E o primeiro ponto que eu queria colocar é a questão macroeconômica, né? De como somos enquanto país. Então, os Estados Unidos parte de uma economia muito mais estável do que a nossa. Eles tiveram grandes crises em 1929 e em 2008, mas aqui no Brasil, a gente conviveu com um fato que para eles é inimaginável, que é a hiperinflação dos anos 80. Eles não têm ideia do que é 80% de inflação e as remarcações que a gente via nos supermercados durante as semanas. Então, isso eles não conviviam. E o fato da gente ter e conviver regularmente com inflação alta, né? A gente teve há 2 anos uma inflação anual de 10%, com taxas de juros altas, isso cria uma instabilidade que nos afasta do poupar. Como é que você vai pensar no longo prazo se você precisa lidar com um momento que tá instável? Então, acho que essa primeira diferença é a questão de economia do país mesmo, né? Os Estados Unidos é muito mais estável do que a gente. Um outro motivo é a questão do endividamento. Então, por exemplo, uma questão de hábito mesmo. Nos Estados Unidos não existe essa coisa da compra parcelada no cartão, que Uhum. aqui para o Brasil é um ponto muito sério do endividamento. Eles não têm, eles até têm o cartão de crédito, mas eles não conseguem parcelar.
Qual que é o grande pulo do gato lá de diferença com a gente? Eles já estão há muito mais tempo trabalhando com o score de crédito, que é um cadastro positivo. Então, você só consegue ter acesso a crédito, isso, financiamento, empréstimo, inclusive limite no cartão de crédito, se você tem um histórico de bom pagador. Aqui é um pouco mais recente isso. Então, eles criam essa consciência de planejamento e de endividamento, porque eles sabem, se eles não forem bons pagadores, eles não vão conseguir lá na frente financiar uma casa, por exemplo. Mas um ponto em detrimento deles, que eu acho que aqui a gente tem um diferencial, eles já começam a vida adulta com o endividamento do financiamento estudantil. Porque lá as principais universidades, elas são particulares e elas são muito caras. Eles acumulam uma dívida muito grande ao longo da vida universitária e precisam começar a pagar quando eles estão entrando no mercado de trabalho. Por isso que até você citou no início, né, essa cultura norte-americana de desde cedo fazer essa poupança para os filhos, para que não gere esse endividamento lá na frente. Então, eu acho que essas são as principais diferenças que a gente tem assim, de comportamento financeiro, olhando para os Estados Unidos, que é a principal economia do mundo, e para a gente. Até uma dúvida, já que você falou, acho que até uma dúvida um pouco pessoal minha, essa questão de parcelamento, que eu morei mais ou menos um ano no Canadá e eu vi também essa diferença de que eles não têm esse costume, né, de fazer compras parceladas em cartão e tal. Mas será que isso também não é muito uma questão assim? Eu fico imaginando, imagina nós brasileiros que temos uma economia bem diferente e que tem uma população tão grande com dificuldade financeira, acho que as pessoas não iam ter condições de ter nada se não fosse o parcelamento, né? Eu acho Sim, que para a gente conseguir chegar a esse ponto, eu teria ainda que melhorar muitas coisas no país, né? com Na certeza. economia. O parcelamento ele permite acesso a muitos produtos e serviços que a gente não conseguiria se não houvesse esse parcelamento. Mas aí entra a questão do planejamento financeiro, né? A gente tem uma cultura de ser muito imediatista. Então, a gente quer trocar de carro, a gente quer trocar de carro agora. Será que a gente não consegue esperar um ano para poupar aquela parcela que a gente teria, para aí sim comprar esse carro e não ter esse parcelamento? O problema nunca é a parcela, sabe? Eu recebo muitas dúvidas de seguidores assim: vou fazer uma compra, parcelo ou pago à vista? Tenho dinheiro na poupança, por exemplo. Olha, se você não houver juros para aquele parcelamento, não é um problema, mas poupe a diferença. Então, por exemplo, você quer comprar uma máquina de lavar de R$ 3.000. Você tem os R$ 3.000 para dar no ato. Você vai parcelar em 10 de 300? Poupa aquele restinho da diferença, porque não adianta a gente parcelar e continuar fazendo outros consumos com aquele dinheiro que a gente teria para pagar à vista, né? Não, entendi, entendi. Gabi, para finalizar, eu gostaria de saber se você vê muita influência na vida financeira brasileira de comportamentos que são típicos de outros países e se nós, brasileiros, de alguma forma, influenciamos outros países na área econômica. Olha, olhando para influências que nós temos, eu ainda acho que a principal influência que a gente tem na nossa vida financeira é a questão do consumo, muito inspirado pelo American Way of Life de algumas décadas atrás, que trouxe muito essa questão do querer consumir, de estar por dentro, né, do que vem de novidade, enfim. Então, eu acho que nesse ponto a gente é muito influenciado pela questão do consumo dos Estados Unidos e como o nosso país foi formado por diferentes culturas, a gente carrega um pouquinho das outras também, né? Essa questão da negociação é muito forte, que a gente desenvolveu aqui no Brasil, e é tão cultural que a gente já vê que o mercado coloca uma gordurinha porque sabe que o brasileiro vai pechinchar, e é um hábito super saudável, a gente deveria perder a vergonha de negociar. É muito importante quando a gente está aprendendo a lidar com o nosso dinheiro, ter essa habilidade de negociar é uma forma da gente dar valor para o que a gente ganha, sabe? E influência nossa em outros países eu nunca observei, mas eu queria pontuar uma coisa que os outros países poderiam se inspirar na gente, que eu acho que é justamente essa resiliência financeira. A gente sabe lidar com crises e com uma flutuação muito grande e se adaptar muito fácil. A gente se adapta muito fácil a um cenário de inflação, um cenário de taxa de juros e consegue se reajustar no orçamento com uma flexibilidade muito boa. Então, acho que isso poderia servir de inspiração, essa resiliência financeira, essa facilidade de se adaptar. A gente está
caminhando para uma grande zona de dificuldade na Europa e nos Estados Unidos, ainda reflexo da pandemia, e eles ainda se assustam com uma taxa de inflação que para a gente já virou habitual. Então, se eles quiserem dar uma olhadinha, vir aqui, conversar como é que a gente dá conta disso, como que a gente ajusta o orçamento diante desse cenário, eu acho que a resiliência financeira brasileira é um ponto a ser estudado e a ser replicado. Muito obrigada, Gabriela. Foi um prazer trocar essas experiências com você. E para vocês que estão nos assistindo, o ano de 2023 promete muitas surpresas para o RIT-C. Fiquem ligados no site e nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo sobre Soft Power. E mais uma vez, Gabriela, muito obrigada pela entrevista. Obrigada pelo convite e um sucesso para vocês.